Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 26 de novembro. A família franciscana celebra hoje São Leonardo de Porto Maurício, o apóstolo da Via Sacra. Ele viveu de 1676 a 1751. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis pela gula, pela embriaguez e pela preocupação com as coisas da vida, e esse dia não venha cair sobre vós de repente. Porque eu vos digo que esse dia cairá sobre todos os habitantes da terra como uma armadilha, e pegará a todos de repente. Também vos digo: tomai cuidado, orai em todo momento e vigiai, para que quando o Filho do Homem vier, tenhais força para estar de pé diante dele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda os textos bíblicos desse dia de hoje continuam a preparar a nossa vida para a entrada no tempo do Advento, que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 27, onde nós estaremos dizendo um ao outro Feliz Ano Novo, porque estaremos abrindo mais um ano, o ano da nossa espera pelo Senhor, o ano de 2023. E um ano que estará fecundado por uma profunda reflexão desse terceiro ano vocacional nacional. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Hoje Jesus diz que os discípulos precisam estar naquela atitude que o Evangelho nos coloca constantemente, com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas à espera do Senhor que vai chegar. Nós, crentes católicos, nós evangélicos católicos, proclamamos e professamos que aguardamos uma segunda vinda de Jesus. Creio que ele há de vir de julgar os vivos e os mortos. Esta é a nossa profissão de fé. E celebramos constantemente também esta esperança. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Mas muitos de nós, de acordo com o pedido que Jesus faz ou o conselho que ele dá aos discípulos da primeira hora, podemos, como Marta, estar tão atarefados em fazer tanta coisa, tão atribulados, que nós acabamos perdendo essa cultura orante. E acabamos, assim, fazendo com que o óleo da lâmpada acabe e nós não tenhamos força espiritual para poder nem dirigir o povo de Deus para essa esperança e nem de dirigir a nós mesmos. E um cego não pode guiar outro cego. Quando nós perdemos essa capacidade de não termos mais o discernimento pelas coisas do Senhor, e Jesus coloca aqui os parasitas que vão matando esta cultura orante ou esta vida espiritual profunda que faz com que eu e você possamos perceber as intervenções de Deus na história. E ele coloca 3 parasitas. A gula, porque a gula é uma fome desenfreada, que pode ser de alimento, pode ser de saber, pode ser de materialismo, porque tudo aquilo que sacia o nosso ventre, como diz o apóstolo Paulo, é tudo aquilo que sacia excessivamente o nosso ventre e que é absolutizado em nossa vida, criando homens acomodados, homens preguiçosos e homens indiferentes. E diz ele, também tomai cuidado com a embriaguez, porque a embriaguez, ela tem também o poder de nos roubar da realidade, de tirar de cada um de nós as forças espirituais e morais para que a gente possa pastorear o povo de Deus. E, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, são preciso 3 autoridades para nós evangelizarmos: autoridade moral, autoridade espiritual e autoridade doutrinal. O terceiro vício que Jesus nos coloca, ou o terceiro parasita, diz ele, é a preocupação exagerada com as coisas da vida. Aí nos faz mergulhar num materialismo muito grande. Aí nos faz mergulhar também num ativismo muito grande que vai secando aos poucos essa
possibilidade ou essa condição de termos olhos do Espírito para vermos as intervenções do Senhor. Nenhum de nós está imune a essa tendência. Nenhum de nós está isento a essas grandes tentações. Por isso Jesus vai dizer: tomai cuidado, para que não estejais com o coração insensível, endurecido, pela gula, pela embriaguez e pela luta exagerada ou preocupação exagerada pela vida, e isso distrai a cada um de vocês, aprisione a cada um de vocês, secando a vida espiritual, fazendo com que aquele dia caia sobre todos nós como uma armadilha. Porque, diz ele, esse dia virá sobre todos os habitantes da terra e apanhará todos eles como uma armadilha. E ele vai então aconselhar: orai sem cessar, vigiai e orai sem cessar, para que tenhais força espiritual para permanecer de pé diante do Filho de Deus, ou diante do Filho do homem, diz ele. Ter força espiritual, ter força moral, ter força doutrinal, para que nessa vinda do Senhor nós possamos permanecer de pé diante dele, porque quem não deve, não teme. O Senhor novamente recorda a mim e a você aqueles meios de crescimento espiritual tão necessários na vida de todos nós. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que para nós católicos é a missa dominical, a confissão, para nós católicos também o terço de Nossa Senhora. Esses meios de crescimento vão fazendo com que eu e você tenhamos a sabedoria necessária para não nos deixar pastorear nem pela gula, nem pela embriaguez e também nem pela preocupação exagerada com as coisas da vida. Porque tudo isso tem o poder de secar em mim e secar em você a vida espiritual. Nosso pai São Francisco tinha muito medo dos frades nas atividades deles virem a perder o espírito da santa oração e da santa devoção. E nosso irmão São Leonardo de Porto Maurício, o apóstolo da Via Sacra, o grande propagador da Via Sacra, nos ensina que ao contemplarmos e meditarmos a Via Sacra do Senhor, é formada em nosso coração uma compulsão sincera e verdadeira. E assim nós teremos autoridade moral, autoridade espiritual e autoridade doutrinal para darmos o nosso testemunho. Nós somos evangélicos quando o Evangelho pastoreia a nossa vida, quando nós permitimos que o Evangelho de Cristo, e não o nosso Evangelho, pastoreie a nossa vida, as palavras da boca, os pensamentos e os sentimentos. E nós somos crentes quando nós acolhemos esse senhorio de Jesus e nos preocupamos em dar testemunho dele. Eu e você somos chamados, convocados pela graça de Deus para viver uma missão. Cada um com seu carisma, cada um com seu dom. Mas se o coração não arde de amor por Jesus, os pés não andam, os pés não caminham. Eles ficam atrofiados e nós ficamos também paralíticos. Que São Leonardo de Porto Maurício, o grande propagador da Via Sacra, ajude a mim e a você a vivermos a nossa Via Sacra nesta vida e permanecermos de pé quando o Senhor nos convocar. Logo mais às 18h30, eu estarei celebrando no Jardim das Oliveiras, na comunidade Nossa Senhora da Conceição. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Amém.